Onde já nos confiamos totalmente à misericórdia do Senhor, iniciamos com a nossa procissão penitencial, já colocando a nossa vida à disposição de Deus, pedindo a Ele que purifique as nossas faltas, os nossos pecados, para que nós possamos caminhar ao seu encontro na liberdade dos filhos de Deus. Oremos. Senhor, concede-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco viverem na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com atenção, ouçamos a palavra do Senhor.
Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactantes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixeis que essa tua herança sofra infâmia, e que as nações Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Palavra do Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. E agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá reveja sua voz, não deixeis os corações como em deriva. Jesus Cristo, sois bendito, de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante dele, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, só para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, apoio a todos vocês, a comunidade de São José, a comunidade de Santo Dionísio, o núcleo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqueles que estão vindo da nossa comunidade hoje também para celebrar essa quarta-feira de cinzas de outras comunidades, sejam todos bem-vindos neste dia importante para nós, iniciando este tempo quaresmal. Também hoje me alegro porque é a primeira vez que celebro nessa comunidade como padre. Hoje faz 11 dias que fui ordenado, então também é uma grande alegria estar aqui em nossa comunidade paroquial, neste setor, presidindo a Santa Missa neste dia.
Estamos iniciando hoje o tempo da Quaresma, 40 dias. Conhecemos bem este tempo. Mas por que este tempo para nós, estes 40 dias são importantes para a nossa experiência? E para que este tempo? A liturgia da palavra de hoje nos ajuda a compreender. A segunda leitura deixa muito claro que nós não podemos desperdiçar a graça que Deus oferece para nós. E para a gente não desperdiçar a graça de Deus, a igreja nos oferece um tempo de preparação. 40 dias de jejum, oração e caridade. Para que nós possamos purificar o nosso coração de tal modo que nós possamos unir o nosso coração ao coração de Deus e assim realizar as obras que o Senhor nos inspirar. São Paulo também disse hoje que nós somos embaixadores de Cristo. O que significa ser um embaixador? Significa ser um representante. Então, este tempo, estes 40 dias, nos ajudarão a purificar a nossa vida de tal modo que quando as pessoas se encontrarem com a gente, elas se encontrem com Jesus, porque nós somos embaixadores de Cristo. Por isso que nós não podemos perder, não podemos desperdiçar a graça que Deus nos oferece a cada dia e a graça maior que Ele nos oferecerá no tempo da Páscoa. 40 dias, porque Jesus ficou 40 dias no deserto. Ele que foi tentado pelas forças do mal. 40 dias, porque Moisés, quando subiu para rezar a Deus e receber as tábuas da lei, 40 dias, porque o povo de Israel percorreu 40 anos de purificação para entrar na terra prometida. E nós, neste tempo, também percorreremos este caminho para que a nossa vida possa ser a cada dia mais agradável a Deus. Por isso, na primeira leitura da profecia de Joel, nós ouvimos que, neste tempo, nós precisamos rasgar o nosso coração. Não as nossas vestes, não as nossas roupas, não o nosso exterior. Neste tempo da Quaresma, nós precisamos mostrar ao Senhor quem verdadeiramente nós somos e o que verdadeiramente nós temos. Se temos coisas maravilhosas, entreguemos ao Senhor. Se temos coisas que não são tão boas assim, entreguemos ao Senhor também. Mas não permitamos que este tempo da Quaresma seja uma continuação do Carnaval, onde todo mundo se fantasia, onde todo mundo usa máscaras, para que nos encontros a gente não reconheça com quem nós estamos, mas a gente só tenha uma ilusão. O tempo da Quaresma é um tempo de nos despirmos de tudo aquilo que atrapalha o olhar de Deus de nos encontrar. E aqui, irmãos e irmãs, nós conhecemos o Senhor, nós sabemos quem é Deus. O Senhor, neste tempo, Ele não quer nos punir, mas pelo contrário, o Senhor, neste tempo, Ele quer nos abraçar, para que nós possamos ser em Deus aquilo que Deus sonhou para nós, para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso tempo aqui neste mundo, ser a melhor forma possível daquilo que Deus sonhou para nós. Não o contrário. Não para ficarmos diante de Deus, diante dos irmãos, diante da comunidade, sempre disfarçados, sempre com máscaras, sempre escondidos por trás de uma aparência que não nos levará a lugar nenhum, pelo contrário, por trás de uma aparência que nos deixará amarrados aqui. Mas o Senhor nos convida a nos libertar e a caminhar com Ele para a terra onde corre leite e mel. Para a lei celeste, para a morada dos santos. Se com Ele nós morreremos na cruz, com Ele também, purificados, ressuscitaremos no último dia. Então, o profeta já nos orienta. Neste dia, tiramos de nós as máscaras, os enfeites, aquelas coisas que nos atrapalham de encontrar o Senhor, aquelas coisas que nos distraem de ver o que Deus está nos dizendo. E é por isso que o Evangelho de hoje, Jesus, ele é muito claro para nós. Nas práticas que nós vamos realizar, nós precisamos tomar muito cuidado, ficar atento para que as nossas boas ações
a nossa oração, o nosso jejum, a nossa caridade, a nossa esmola, a nossa ajuda com os outros, não sejam somente fingimentos. Jesus começa o Evangelho dizendo isso. Ficai atentos, tomai cuidado, para que a prática de vocês não seja como a prática dos fariseus, que são excelentes atores, mas são péssimos seguidores de Jesus. Às vezes, nós podemos ser seduzidos também. E nessa sedução, nós podemos nos tornar excelentes atores. Temos um roteiro, temos até uma prática, temos até palavras já ensaiadas nas ocasiões, mas nós somos péssimos cristãos. O Senhor nos chama neste tempo a sermos bons cristãos, bons filhos, bons embaixadores de Cristo. E por que Jesus nos chama a atenção também? Porque se nós estivermos diante de Deus disfarçados, nós apenas não perderemos só a nossa graça, mas nós desviaremos os nossos irmãos e irmãs do caminho da graça do Senhor. Imagina que tristeza as pessoas nos acompanharem, achando que estão acompanhando a Cristo, mas na verdade nós estamos desviando os nossos irmãos da graça do Senhor. Que tristeza para a nossa vida, que mau testemunho. Mas o Senhor hoje vem nos ensinar o jeito certo que nós devemos agir para sermos embaixadores, sermos testemunhas, sermos outro Cristo na vida dos nossos irmãos e irmãs, na vida da igreja, e assim caminharmos para o céu. Nesse tempo da Quaresma, e é sobre isso que Jesus vem falando no Evangelho, 3 práticas a igreja nos pede, Jesus nos pede, nos incentiva, para que nós possamos alcançar graça diante de Deus, não diante dos homens. Para alcançar graça diante dos homens, diante deste mundo, nós vamos escolher outras coisas. Não vamos rezar, não vamos jejuar e não vamos fazer esmola, caridade. Se vamos fazer essas 3 práticas, nós precisamos entender que é para Deus que nós estamos realizando, para purificar o nosso coração para Deus. Se for para a gente fazer bonito para os outros, escolhemos outras coisas, que são mais fáceis, mais simples e vai agradar mais. Mas o Senhor deseja hoje que busquemos a recompensa de Deus. Por isso, quando nós formos rezar, não fiquemos de pé, não fiquemos no meio dos outros, não fiquemos apontando porque nós estamos fazendo, o outro não está fazendo. Não fiquemos julgando porque nós demoramos na nossa oração e o outro não demora nada. Façamos a nossa parte. O tempo da Quaresma não é o tempo da gente ficar fiscalizando se o outro está fazendo as práticas dele. Mas ao contrário, é o tempo de nós olharmos no espelho da nossa vida e vermos se nós estamos conseguindo realizar. O outro, se ele ainda não conseguiu encontrar o seu caminho, não será pela nossa palavra, mas será pelo nosso exemplo, porque nós somos embaixadores de Cristo. Então, mais do que pelas palavras, será pelo nosso exemplo. E é por isso que Jesus fala, quando você for rezar, entra no teu quarto, dobra os seus joelhos, e vai estar nos céus, porque Ele que vê tudo, vê o que está oculto, Ele vê também a tua oração no escondido, a tua oração sincera, e Ele vai te dar recompensa. Se for no meio dos outros, de pé, apontando, acusando, e às vezes a gente até diz assim, mas se você não for, também não vou. Se for assim, a nossa recompensa vai ser aqui. Quando chegar diante de Deus, já não teremos mais nada para receber. Agora, querido irmão, querida irmã, você quer a recompensa deste mundo ou você quer a recompensa de Deus? Quando chegar a tua hora, o Senhor te chamar e o Senhor enviar seus anjos para nos conduzir até o julgamento, até a nossa hora derradeira diante do Senhor, nós queremos receber dele a recompensa daquilo que nós buscamos realizar aqui? Se sim, precisamos seguir a palavra do Senhor. Então, que a nossa oração seja sincera,
seja de coração, não seja uma oração exterior, não seja uma oração para que os outros vejam, mas que a nossa oração ela seja tão profunda, tão íntima com Deus, que o povo vai querer rezar, que a sua família vai querer rezar, que o seu irmão de pastoral de comunidade vai querer rezar, porque ele chega perto de você. Que bonito será quando uma pessoa chegar perto de nós e disser assim: nossa, eu olhei para você hoje, que vontade de rezar o texto de Deus. Você reza comigo? Nossa, eu vi você hoje. Vai ter missa? Vai ter celebração? Vai ter catequese penitencial amanhã? Posso ir junto com você? Você me chama aqui, você me lembra? Isso é a graça de Deus agindo na nossa vida. A gente não impõe, a gente não cobra, a gente não julga, a gente não fiscaliza, mas a gente é inspiração, é exemplo. É isso que Deus deseja. Que a nossa oração nos faça ser assim, exemplo de Deus para os outros. Depois, Jesus vai falar para nós do jejum. Quando jejuarmos, perfuma a cabeça, lava o rosto. Não fica por aí: ai, eu não posso, ai, porque hoje eu não comi nada, ai, porque hoje eu fiz jejum, ai, eu estou muito fraco, ai, eu estou muito isso, ai, eu estou muito aquilo, ai, não dá não, você que se vira. Não, se for assim, aqui a gente já recebeu a recompensa. Que a pessoa vai dizer assim: ai, coitadinho dele, hoje ele está fazendo jejum, ele está muito fraco, então a gente não pode pedir nada para ele. Se for para ser assim, a nossa recompensa já está aqui. Jesus está querendo dizer para nós com esse ensinamento que, diante de Deus, nós não somos coitadinhos. Diante de Deus, nós somos filhos. E quando nós oferecemos um pouquinho do nosso sacrifício, um pouquinho do nosso jejum, é de Deus que nós esperamos a força, não daqui. Não dessa realidade que nós estamos experimentando. Mas quando o nosso jejum ele é feito de coração, a gente faz de tudo para que aquele jejum, aquela oração que nós estamos fazendo, ela se torne para nós força, de modo que a gente consiga realizar o que nós fazemos. E queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós fazemos um jejum agradável a Deus, a gente diz para o Senhor assim: Senhor, hoje eu desejo te oferecer esse jejum, mas nesse jejum eu desejo ser santificado. Me ajuda, Jesus, me ajuda, ó Pai, para que eu seja fiel no pouco que eu posso fazer, o pouco que eu posso oferecer. Toma cuidado, para que o seu jejum, para que a sua penitência, ela não seja condicionada pelas outras pessoas. Tem gente que aguenta ficar o dia inteiro sem comer, tem gente que não aguenta. Tem gente que pode ficar um tempo todo sem comer um pouquinho de doce, tem gente que não pode. Cada um deve examinar a sua vida e apresentar a sua vida diante de Deus e, pela inspiração do Senhor, fazer o seu propósito, o seu jejum. Aqui eu abro um parênteses para a gente iluminar também isso. Neste tempo, a igreja nos incentiva a fazermos também a prática das penitências. Deixar de lado aquilo que nós fazemos muito e que às vezes nos atrapalha de seguir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Por exemplo, o celular. A gente vai responder uma mensagem, quando vê, já passou lá 15, 10, 20, até atrasa para a missa, para o texto, a oração. Jesus nos pede, o Senhor nos pede, a igreja nos pede. Toma cuidado com isso, para que isso não te distraia das coisas de Deus. Talvez, não é o telefone, talvez é a televisão. Senta lá e esquece da vida. E o pior, vê as coisas na televisão e quer fazer em casa, como se a televisão fosse um exemplo para nós. Cuidado. Às vezes, é uma palavra que a gente vai falar com uma pessoa, começa com um comentário, de repente, cuidado. Neste tempo, prive-se dessas coisas que te afastam da oração, do jejum e da caridade. Agora, quem é que escolhe as práticas que cada pessoa vai fazer no tempo quaresmal? É cada pessoa. Como diz o ditado, cada um de nós sabe aonde o calo. Então nós precisamos examinar a nossa vida, não para os outros verem. Não, eu vou escolher aqui 10 coisas e vou mostrar que eu estou fazendo as 10 coisas. Não é para isso. Ou então, eu decidi a minha penitência, aí a minha família inteira vai ter que fazer a minha penitência que eu escolhi.
Ah, eu não comi doce, né? Então eu não posso passar na frente do açúcar, não posso fazer um bolo, não posso fazer nada para ninguém, porque eu não estou comendo. Você não está comendo, mas o resto está. Ah, eu não estou comendo carne na quaresma toda, então eu não posso botar a mão na carne. Se eu não estou comendo, ninguém vai comer também. Não! A penitência ela é individual. Cada pessoa buscará diante de Deus aquilo que ele precisa, aquilo que ele deve oferecer, aquilo que ele pode sacrificar. Por isso que o profeta insiste: rasgai o coração e não as vestes. Porque quando a gente rasga a veste, todo mundo vê que está rasgado. Mas quando a gente rasga o coração, se a gente não fala, ninguém sabe. E se ninguém sabe, apenas o Pai que está oculto sabe. E quando é Ele que sabe, Ele resolve. Por fim, Jesus vai falar da prática da caridade, da esmola. Quando oferecemos um gesto de amor, um gesto de caridade, uma esmola para alguém, não ofereçamos para que os outros vejam o quanto nós estamos fazendo. Não para mostrar para os outros que nós podemos fazer muito. Se for para isso, aqui já recebemos a recompensa. Devemos fazer principalmente por aqueles que não podem retribuir para nós o que nós esperamos. Devemos fazer principalmente para aqueles que não merecem o esforço que nós estamos oferecendo. Devemos fazer com o coração aberto. A esmola, a caridade, queridos irmãos e irmãs, não é oferecer o que está sobrando na nossa casa, na nossa vida. Não é isso. Isso não é caridade. Isso não é esmola. Caridade é oferecer daquilo que nós temos. E eu me sacrifico um pouquinho, eu fico sem para poder ajudar quem não tem naquele momento, naquela situação. Portanto, que essa liturgia nos ajude a compreender isso que Jesus vem nos ensinando hoje. Jesus está nos ensinando essas práticas, está nos ensinando, nos catequizando, nos pedindo. Não é para a gente sair daqui hoje: ai meu Deus, essa quaresma vai ser um fardo pesado na minha vida. Ai meu Deus, eu não vou ter força de fazer nada. Ai, eu não vou fazer penitência nenhuma porque o padre hoje pegou pesado. Não. Jesus está nos ensinando isso para que as nossas práticas nos levem para Deus. Para que as nossas práticas não nos enganem. Para que o esforço que nós fazemos não seja em vão. Para que o esforço que nós fazemos alcance graça diante de Deus. E quando chegarmos no final dessa quaresma, o Senhor vai nos purificar de tal modo que nós vamos perceber que aquilo que nós tiramos não faz falta nenhuma para a nossa vida. Nós vamos perceber que o telefone não é o melhor, não é onde eu tenho que dar mais atenção. A televisão não é o que tem que dar mais atenção. As pessoas que estão lá fora, na rua, não é que eu tenho que dar mais atenção. Mas quem sabe ouvir mais a minha família, prestar mais atenção, escutar com atenção aqueles que se aproximam de mim. Quem sabe a graça que Deus está querendo tirar é te libertar do vício, que às vezes a gente de comer demais, de beber demais, de ficar tempo demais na internet, falando o que deve, falando o que não deve. Quem sabe nós estamos tão viciados em criticar os outros que as pessoas começam a se afastar, e Deus está querendo nos mostrar que nós temos uma graça de trazer as pessoas de volta, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, que este tempo seja esse tempo de purificação para nós. E que nós aproveitemos bem, que no final dessa caminhada nós possamos chegar diante do Senhor e agradecer: Senhor, muito obrigado, o Senhor me deu força de começar, o Senhor iluminou meus pensamentos, o Senhor me deu a graça de fazer o propósito de vida. E aqui aproveito também para dizer a vocês: faz o seu propósito hoje. Se amanhã você cair, levanta e recomeça. Não desista no meio do caminho, não desiste. E também não sai daqui assim: não vou fazer nada não, porque minha vida já está muito boa, eu já estou muito bem, já estou fazendo tudo direitinho. Cuidado, das duas uma. Se a tua vida está muito boa, não tem que melhorar nada, ou você já morreu e está no céu, ou você está andando acompanhado com as forças do mal, e já está mostrando para você que está muito bom assim. Se andamos com Jesus, sempre temos algo para melhorar.
Se estamos com o Senhor quer nos santificar cada dia. O Senhor quer oferecer mais para nós. Porque a medida de Deus, ela é calcada, sacudida e transbordante. Então, sejamos generosos com o Senhor neste dia. Sejamos generosos com o Senhor neste tempo quaresmal. Disse a oração do de hoje, a primeira oração que nós fizemos aqui na igreja, que este tempo quaresmal nos ajude a resistir às tentações do mal. Vamos sair daqui hoje. Vou fazer minha penitência, meu propósito. Quando você sair ali na porta, já vai ter a primeira tentação para você desistir. Resiste. Ser fiel a Deus. Chegando na sua casa, a pessoa vai tirar você sério. Resiste. Seja temente a Deus, seja fiel a Deus. O tentador quer tirar você do caminho, mas Deus, que vê o que está escondido, Ele nos dará força e a graça para este tempo quaresmal, penitencial, de jejum, oração e caridade. Fechamos os nossos olhos um instante e apresentemos ao Senhor a nossa vida de modo que Ele nos inspire. Quais são os exércitos que nós precisamos neste tempo resistir? Quais são as coisas que estão atrapalhando a nossa vida de seguir e olhar para Jesus? Quais são as máscaras, os óculos que nós estamos colocando e que está desviando o nosso olhar de Deus, está desviando o nosso olhar da cruz de Cristo? Pede o Espírito Santo a graça que você possa nesse momento também fazer questões que me atrapalham. Senhor, me ajuda a ser fiel. Senhor, me ajuda a ser generoso contigo. Que você fique doente, que você fique cabisbaixo. Não, o Senhor quer que você melhore, aumente a graça que Ele já colocou na tua vida. Que este tempo seja um tempo de purificação. Que o Senhor nos ajude, pela graça do Espírito Santo, a fazermos hoje os nossos compromissos. E ao receber as cinzas em nossas cabeças, que nós possamos dizer: Senhor, eu aceito caminhar contigo nessa quaresma. Eu aceito resistir às tentações do mal. Eu aceito caminhar contigo até o fim. Renova-me, Senhor Jesus. Já quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais. Põe as mãos sobre o teu coração, porque tudo que há dentro distrai o coração. Abre o teu coração para o Senhor. Deixa o Senhor transformar o teu coração. Dentro do meu coração precisa mais. Precisa mais. No instante de silêncio, apresenta o seu propósito a Deus, para que, junto do Senhor, possamos receber essa cinza sobre as nossas cabeças e caminhar com Jesus, com o nosso propósito, oferecendo a nossa vida para Deus, neste tempo de purificação, neste tempo da quaresma.
irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza de sua graça estas cinzas e vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. No instante de silêncio, peçamos ao Senhor a graça de assumir com Ele este tempo penitencial e de, na graça do Espírito Santo, sermos fiéis a cada dia, no nosso sacrifício diário, a nossa penitência diária, e essas cinzas nos ajudem a assumir com o Senhor a nossa vida. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham, e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, inclinai com bondade o vosso ouvido às nossas súplicas, derramai propício a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber essas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Formaremos as filas diante dos ministros que farão a imposição das cinzas, e quando voltarmos para o nosso lugar, permaneçamos em oração, permaneçamos com o nosso coração unido a Deus e também permaneçamos pedindo a graça de sermos fiéis em nossos propósitos. Podemos cantar. Não te esqueças, e a vamos orar. Não te esqueças, e a vamos orar. Não as vestes mais o Senhor manda achar.
Não esqueça, somos só. Não esqueça, somos só. Eu decida mudar de uma vez a direção. Essa vez é pra valer. 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 Não quero voltar perdi o meu coração, Senhor. Complete meu coração. Essa vez é pra valer. Essa vez é pra valer. Perdi o meu coração, Senhor.
Desejo sincero de conversão, rezemos. Senhor, ouve-nos por vossa compaixão. Pelos governantes, para que estejam sempre atentos ao sofrimento dos mais necessitados, dos excluídos, dos abandonados e daqueles que vivem nas periferias e busquem promover políticas públicas em vista do bem comum, rezemos. Senhor, ouve-nos por vossa compaixão. Por cada um de nós, para que estas cinzas postas sobre nossa cabeça nos ajudem a buscar os caminhos da conversão, de misericórdia, de justiça e de paz, rezemos. Senhor, ouve-nos por vossa compaixão. Para que as famílias ouve-nos por vossa compaixão, para que a nossa comunidade faça dominicalmente sua experiência de encontro eclesial, de modo a incentivar uns aos outros a não desistir dos bons propósitos que nos levam à santidade, rezemos. Senhor, ouve-nos por vossa compaixão. Para que essa campanha da fraternidade, que hoje a Igreja no Brasil inicia, possa gerar frutos de vida com qualidade para as pessoas que não possuem condições dignas de moradia, rezemos. Senhor, ouve-nos por vossa compaixão. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos, irmãos e irmãs, a nossa vida, os nossos dons, as nossas ofertas, diante do altar, cantando. Para sempre, pelos